Bom, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Antes de iniciarmos o próximo tópico, que é o tópico 5, deixo aqui as referências para o trabalho individual que vocês deverão fazer. O trabalho é sobre o tópico 4, nações, não é? O trabalho consiste em identificar 3 nações no mundo que se encontram na situação de nações sem Estado, não é? E vocês deverão identificar essas 3 nações, contar as suas características, não é? O trabalho deverá ter um máximo de 3 páginas, em letra Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, justificado, formato PDF, não é? E deve ser num tamanho razoável. Não é? Portanto, essas são as orientações básicas para fazer o trabalho. E estas orientações já estão disponíveis no Moodle, vocês poderão também ter essas informações. Seja como for, qualquer dúvida, podem pôr dúvidas no nosso grupo, no Messenger, ou qualquer outra situação que não esteja claro aqui no Moodle, nem aqui na videoaula. Portanto, agora nós vamos entrar no tópico 5, raça e etnicidade. Portanto, esse é o nosso quinto tópico. O quinto tópico estará subdividido, portanto, em 4 subtópicos: raça, etnicidade e grupos minoritários, o que é o racismo, teorias sociológicas sobre o racismo. Né? Raça, o conceito de raça. Raça é. Todos nós temos uma noção do que é raça. Né? É uma palavra que nós usamos muito no nosso dia a dia. Né? O conceito de raça é um dos conceitos mais complexos da sociologia, não é? Sobretudo devido à contradição entre o seu uso cotidiano, aquilo que nós usamos no nosso dia a dia, e o seu uso científico, e a sua base científica, não é? Atualmente, muitas pessoas acreditam que os seres humanos podem ser separados em raças, não é? Mas isso cientificamente já não é bem assim. Foi no passado, mas atualmente, do ponto de vista científico, não é bem assim. Né? No passado, muitos teóricos realizaram numerosas tentativas para estabelecer categorizações raciais da população. Não é? Nós, no século XIX até no início do século XX, nós encontramos várias tentativas de classificação racial das populações. Alguns autores distinguiram 4 ou 5 raças principais, enquanto outros reconheceram nada menos do que umas 3 milícias. Não é? E o que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? As teorias científicas da raça surgiram em finais do século XVIII e princípios do século XIX. Portanto, as primeiras teorias raciais que nós conhecemos. Foram utilizadas para justificar a ordem social emergente à medida que a Inglaterra e as outras nações europeias se tornavam potências imperiais, governando territórios e populações subjugadas. Por que que as teorias sobre a raça se desenvolveram muito nesta altura? Século XVIII e finais do século XIX, aliás, início e finais do século XVIII e princípios do século XIX, é o período em que se iniciou, as potências europeias começaram a dominar o continente africano e os demais continentes, continente americano também. Esse processo de um domínio mais efetivo das colônias, sobretudo em África, permitiu com que o europeu entrasse em contato muito mais intenso com povos diferentes dos europeus, africanos, índios, sobretudo. E o contacto mais intenso e mais permanente com povos diferentes fez surgir, portanto, essa curiosidade acadêmica e não só, para o melhor conhecimento das raças, entre aspas, né, que não eram brancos ou europeus.
Conde de Gobineau. Joseph Arthur de Gobineau é um conhecido teórico do racismo, né? Designado propriamente, ele é propriamente designado como o pai do racismo moderno. Gobineau propôs a existência de 3 raças: a branca, a caucasiana, né? A negra e a amarela, né? De acordo com Gobineau, a raça branca possui moralidade, vontade e inteligência superior às demais raças, né? Portanto, para ele, a raça mais evoluída é a raça branca. São estas qualidades hereditárias que estão na origem da disseminação da influência ocidental sobre todo o mundo. Portanto, Gobineau, enquanto pensador, defendeu que cientificamente era possível comprovar que a raça branca era superior às demais raças. Os negros, segundo Gobineau, portanto, são menos capazes, marcados por uma natureza animal, falta de moralidade, insensibilidade e demasiadamente emocionais. Portanto, são essas características que ele atribui aos negros. As ideias de Gobineau, portanto, que no século XVIII, influenciaram mais tarde, portanto, meados do século XX, movimentos como o nazismo, o Ku Klux Klan, o nazismo, portanto, liderado por Adolf Hitler, que se transformou numa ideologia, num partido que veio a ser um dos atores de todo o desencadeado da Segunda Guerra Mundial, não é? E até regimes mais recentes, da década de 90, do século XX, como o regime apartheid na África do Sul. Portanto, os teóricos do racismo, nós vimos aqui Conde Gobineau, mas também podíamos ter indicado César Lombroso, há outros nomes de referência sobre o racismo e que tiveram origem de movimentos racistas e de extrema direita um pouco por todo o mundo. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, portanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a derrota do nazismo, a ciência da raça foi largamente desacreditada. Né? Portanto, a ciência mais atual veio a comprovar que, em termos modernos e em termos biológicos, aliás, não existem raças definidas, existe apenas uma gama de variações físicas dos seres humanos. As diferenças do tipo físico entre grupos e seres humanos resultam da procriação da população, a qual varia de acordo com o grau de contato entre diferentes grupos sociais e culturais. Portanto, as pessoas de qualquer parte do mundo podem conviver, procriar, porque fazem parte da mesma raça. Existe apenas a raça humana, portanto, com características diferentes, evidentemente, mas existe apenas uma única raça. Essa conclusão é uma conclusão científica mais recente que veio pôr em causa toda a teoria defendida pelos teóricos racistas do século XVIII, mas também pelos nazistas dos meados do século XX. Portanto, os grupos humanos da população são uma continuidade, né? Existe diversidade genética no seio das populações, sim, e as populações partilham traços físicos visíveis, e é tão grande quanto a própria diversidade existente entre as mesmas. Né? Portanto, em virtude desse espaço, a comunidade científica acabou por aceitar a diversidade e a complexidade que existe dentro da raça humana, mas existe apenas uma única raça humana. Né? Muitos cientistas sociais estão de acordo e argumentam que a raça é apenas uma construção ideológica, né? E foi, sobretudo, uma construção ideológica, né? E nos ciclos acadêmicos, hoje em dia, sobressai claramente uma perspectiva de que existe uma única base biológica para o ser humano. Os cientistas sociais discordam de que a raça, enquanto conceito, tem sentido enquanto conceito social, tem sentido para muita gente. Nós continuamos a ter uma percepção de que a raça e a ideia de raça molda o nosso comportamento. Mesmo que, do ponto de vista biológico, já se provou que não existem raças humanas, mas existe uma única raça, não existem várias raças, mas existe aquilo que nós podemos considerar estigmas, diferenciação social, ou seja, um uso sociológico da ideia de raça. Isso os sociólogos defendem que
Sim. O que é então a raça, se não se interferir com as categorias biológicas, portanto, naquilo conforme os sociólogos defendem? Existem diferenças físicas claras entre os seres humanos, algumas dessas diferenças são hereditárias, mas a questão de se saber por que algumas dessas diferenças físicas não se tornam motivo de discriminação não tem muito a ver com a psicologia, com a biologia, mas sim tem tudo a ver com as ciências sociais, que as ciências que trabalham nas questões culturais e de percepção social de cada grupo, né? Portanto, de acordo com os sociólogos, as diferenças raciais devem ser entendidas como variações físicas assinaladas por membros de uma comunidade ou sociedade como sendo socialmente relevantes, não é? Diferenças na cor da pele, por exemplo, são tratadas como relevantes, enquanto que diferenças na cor do cabelo não o são. Por exemplo, ou na cor dos olhos, né? Uma pessoa ser negra ou ser branca, muitas vezes isso é socialmente irrelevante em determinados contextos sociais, não é? Mas já não se dá, pronto. Normalmente a pessoa não é a questão da cor dos olhos ou dos outros detalhes, mas a cor da pele tem uma relevância grande do ponto de vista social. Aqui o exemplo quer dizer sobretudo isso, né? A raça pode ser entendida como um conjunto de relações sociais que permite com que os indivíduos e grupos sociais sejam localizados e lhes sejam atribuídos vários atributos ou competência com base em características de natureza biológica, né? Portanto, é isso, né? As distinções raciais são mais do que formas de descrever as diferenças humanas, são também fatores importantes para a reprodução de padrões de poder e de desigualdade, não é? Portanto, como dissemos no slide anterior, às vezes em função da cor das características físicas de um determinado grupo social, de um determinado indivíduo, ele é atribuído também uma determinada condição e muitas vezes é fator de desigualdade. Portanto, chamamos racialização, se é racialização, portanto, por esse processo pela qual os entendimentos de que a raça são usados para classificar indivíduos ou grupos de pessoas, não é? Portanto, historicamente, racialização significa que certos grupos de pessoas são rotulados, discriminados e considerados distintos em relação a que discriminação tanto pode ser positiva como pode ser uma discriminação negativa, não é? Portanto, durante o século XV e seguintes, portanto, o contacto humano dos europeus com os outros povos se deu já no século XV, né? Embora se intensificou no século XVIII, como dissemos anteriormente. À medida que os europeus entraram em contato com pessoas diferentes de outras partes do mundo, foram feitas tentativas para sistematizar o conhecimento através da categorização e explicação dos fenómenos sociais e naturais, né? As populações não europeias foram racializadas ou identificadas como raças inferiores. Portanto, e isso, portanto, começou mais cedo, mas se consolidou, sobretudo, mais à frente, né? Daí que o conceito de raça, portanto, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma certa. Portanto, a ciência comprovou que biologicamente os seres humanos não são diferentes uns dos outros, foi necessário se identificar outros conceitos que substituíssem a ideia de raça. Aí surgiu o conceito de etnicidade. O que é etnicidade? Portanto, etnicidade são um conjunto de características que identificam um grupo de pessoas, né? Os cabo-verdianos fazem parte de uma mesma etnicidade, mesmo grupo étnico, porque independentemente das nossas diferenças físicas, nós temos uma mesma cultura, uma mesma língua, não é? Portanto, por etnicidade entendem-se as práticas culturais e os modos de entender o mundo que distinguem uma dada comunidade das outras. Os cabo-verdianos são diferentes dos outros porque nós temos as nossas características. Aí não tem a ver com a raça, né? Portanto, o indivíduo o seu comportamento depende do contexto cultural em que cresceu e viveu e não tanto da cor da sua pele, né? Portanto, os membros do mesmo grupo étnico veem a si próprios como diferentes dos outros, né? Nós temos as nossas práticas, a nossa cultura, a nossa língua. Portanto, diferentes características servem para distinguir os grupos, né? Portanto, conforme já dissemos aqui, as diferenças vão na forma de vestir, na história, na religião, portanto, há aqui um conjunto de aspectos que nos diferem, né?
Portanto, a etnicidade, ao contrário de raça, não aponta para nada inato, ou seja, ninguém nasce com a sua etnia. Nós construímos, adquirimos as nossas referências étnicas em convívio dentro da nossa comunidade. Portanto, a etnicidade é um fenómeno unicamente social e é produzido e reproduzido ao longo do tempo. Como que é produzido? Através da socialização. Os mais jovens aprendem com os mais velhos, portanto, aprendem dentro da sua comunidade. Portanto, é isso. Para muitas pessoas, a etnicidade é um elemento central da identidade do indivíduo e do grupo. Portanto, com certeza que sim, né? A etnicidade fornece uma importante linha de continuidade com o passado. E, portanto, nós somos cabo-verdianos, por exemplo, e para sermos cabo-verdianos precisamos de compreender um pouco do nosso passado, para podermos também entender o nosso futuro e percebermos o nosso presente, né? Aqui como um exemplo, por exemplo, nós podemos ver aqui as populações do Caribe que vivem em Inglaterra. Eles recriam também os seus contextos culturais dentro de uma comunidade imigrada na Europa. Na Europa, por exemplo, nós identificamos elementos étnicos dos povos migrantes que foram para esses países. Isso é apenas um exemplo, né? O que é o racismo? Nós começamos a falar de raça, mas não demos uma identificação, uma definição de raça. Um racista é alguém que acredita que alguns indivíduos são inferiores ou superiores a outros como resultado dessas diferenças racializadas, né? Portanto, pensa-se no racismo como um comportamento ou atitude própria de certos indivíduos ou grupos. Um indivíduo pode defender crenças racistas ou juntar-se a um grupo, como a Organização de Supremacia Branca, que promove uma causa racista, né? Portanto, estamos aqui a reforçar o sentido do que é racismo, né? Porém, uma coisa é um indivíduo racista, mas também existe aquilo que nós chamamos de racismo institucional. O que é isso? O racismo institucional é um tipo de racismo praticado pelas próprias instituições, não é? Portanto, aqui a ideia de racismo institucional sugere que o racismo atravessa todas as estruturas sociais de uma forma sistemática. Por exemplo, uma criança negra pode sofrer racismo numa escola branca na Europa, por exemplo. Pode acontecer, não é? Uma criança que é numa região mais pobre pode sofrer racismo ou discriminação numa escola frequentada preferencialmente ou maioritariamente por crianças de classe média alta ou mais ricas, não é? Ou vice-versa. Portanto, a escola, a polícia, a administração pública são muitas vezes também espaços em que as pessoas podem sentir o racismo, né? Portanto, nesse caso se trata de racismo institucionalizado, né? Portanto, instituições como a polícia, o serviço de saúde, muitos imigrantes queixam-se que quando vão ao serviço da saúde são mal atendidos, ou quando vão à polícia apresentar uma queixa por alguma coisa, são mal atendidos. Isso é racismo institucional, né? Teorias sociológicas sobre o racismo. Então, há teorias que fazem uma interpretação psicológica do racismo. Portanto, as teorias sociológicas podem ajudar a compreender a natureza das atitudes preconceituosas e também a entender as razões pelas quais as diferenças étnicas têm tanta importância para muitas pessoas, não é? Algumas abordagens psicológicas são particularmente importantes. Aqui vamos ver. A maior parte do facto dos preconceitos operar principalmente através do pensamento estereotipado, os indivíduos baseiam-se por vezes em estereótipos e descarregam o seu antagonismo em bodes expiatórios. Pessoas culpabilizadas por coisas que não têm culpa. O que é isso que é? Violência, uma abordagem psicológica sobre a violência. Muitas vezes, por exemplo, um país está a passar por dificuldades, está com crise econômica
ou com o desemprego. Muitas vezes, nesses países, culpam-se os imigrantes por isso. Portanto, por exemplo, isso aconteceu, isso acontece regularmente na África do Sul. Portanto, nós tivemos, como dar um exemplo aqui na África do Sul, os sul-africanos, por exemplo, em momentos de crise, culpam os moçambicanos, os zimbabianos, como pessoas que vão lá roubar o seu emprego e, como tal, provocam problemas sociais. Isso é uma forma de e é uma análise psicológica sobre o racismo. Portanto, uma abordagem psicológica nos diz que o racismo pode atuar através de pensamentos estereotipados, ou seja, estereótipos. Os brancos podem ter determinados tipos de estereótipos sobre os negros, por exemplo, dentro mesmo da comunidade negra. Portanto, nesse caso, um exemplo da África do Sul, os sul-africanos criam determinados estereótipos sobre os zimbabianos, sobre os moçambicanos. Portanto, nós aqui, portanto, criamos um conjunto de estereótipos sobre os africanos que vêm da costa ocidental africana, os chineses. Portanto, esses são estereótipos, também são formas de, de racismo, né? Portanto, a procura de bodes expiatórios, né? Portanto, de culpar os migrantes pelos problemas que surgem nos países, é comum, tanto quando há problemas econômicos. Portanto, as pessoas tendem a ser mais racistas quando passam por dificuldades, né? Por que o racismo, mesmo assim, apesar de todo esse tempo, nós ainda temos problemas de racismo? Portanto, há várias razões para tal. Uma reside no facto de a oposição entre branco e negro, enquanto símbolos culturais, se encontrar profundamente enraizado na cultura europeia. Portanto, nós temos uma ideia de que branco, a cor branca simboliza a paz, a limpeza, a transparência, a virgindade, a pureza, enquanto que a cor negra significa exatamente o contrário. Luto, tristeza, portanto, tudo que é de mal é negro. Portanto, o branco está muito tempo associado à pureza, enquanto que o negro está muito associado a uma certa negatividade, né? Portanto, isso está muito enraizado no nosso sistema cultural, no nosso sistema religioso. E quando é assim, fica difícil muitas vezes ultrapassar todas as barreiras do racismo. Por outro lado, também a ciência da raça, que nós vimos logo no início aqui do nosso, da nossa aula. Portanto, durante muito tempo houve toda uma evolução científica que superiorizou os brancos em relação aos negros. Portanto, isso leva muito tempo para ser desconstruído. Uma terceira razão é o colonialismo, ou seja, todo o processo colonial de dominação europeu sobre os outros continentes, apesar de o colonialismo ter sido extinto já há mais de 5 décadas na maior parte dos países do mundo, mas mesmo assim essa relação colonial mantém-se, né? Portanto, toda a herança da escravidão e tudo isso ainda opera um pouco na mente das pessoas portanto, isso é uma razão também para que ainda existe racismo em muitas circunstâncias, né? Portanto, há alguns conceitos complementares, como o etnocentrismo, né, que também nos ajuda, que está ligado a essa questão também de estereótipos e de discriminação e de racismo. O fechamento, né, portanto, também um processo pelo qual, sobretudo no apartheid ou nos Estados Unidos, durante muito tempo, criou-se diferenciação até espacial, espaços separados nos autocarros, guetos, isso tudo são políticas de afastamento e de racismo, né? Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que fizeram com que o racismo proliferasse, né? Mesmo questões de ordens de estatuto social, não é? Portanto, os grupos maioritários economicamente favorecidos, portanto, podem também criar
situações de privilégio e de discriminação em relação aos grupos sociais menos favorecidos. Né? Portanto, é isso. Portanto, concluímos assim o tópico 5 e o nosso próximo tópico será cultura de massas, cultura erudita e cultura popular.